Autoriza o árbitro. A rua é a primeira escola, né, meu, do futebol, certo? É a raiz do futebol, é o berço, certo? O futebol nasce na rua e vai pra dentro e vai pro profissional mesmo, pra disputa, pro gramadão mesmo, pro ver tapetão. E o que o cara traz na base dele é a rua. A alma dele é a rua. A rua é a alma do futebol, é a alma do campo. O futebol foi criado com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, né? Se você for analisar os caras que criaram o futebol e deram os números, eu acho que eles foram bem simbólicos no lance do número mesmo. O número que os caras exercem é exatamente a função que eles exercem. Eu vejo o futebol de uma outra maneira. Ele hoje se joga de uma forma diferente, como as brincadeiras de rua são diferentes. Eu lembro quando eu comecei a gostar de futebol e tal, eu lembro o futebol era tradicionalzão. Não é que nem hoje que o 7 joga de ala, que joga de lateral às vezes, cai pro meio ofensivo, defende, ataca. Não, o 7 ele era um atacante ofensivo do lado direito. Eu lembro por exemplo, do Newton Batata, que era o camisa 7 do Santos, e do lado esquerdo era o João Paulo, que era o 11. Então eles jogavam assim, bem aberto na beira do campo, tradicional. A gente jogava botão e armava o time do jogo de botão daquele jeito. O 11 bem aberto do lado esquerdo, o 7 bem aberto do lado direito, o 10 do lado esquerdo no meio, o 8 do lado direito no meio, o 5 recuado, certo? Naquela época o 5 era diferente de hoje, o 5 só não destruía, o 5 construía mais do que destruía. Dentro do esquema tático não tem mais o ponta direito, o ponta esquerdo e o centroavante. Você tem um futebol mais versátil, você não tem mais o meio direito ou o meio esquerda, você tem o segundo volante. Então, quer dizer, isso fez também com que os números fossem meio que acabando. O futebol, antigamente, ele era mais bailado, mais técnico, mais lento. Hoje ele é mais rápido, mais forte, mais veloz. Eu vejo isso de uma maneira natural. O torcedor, quando vai ao estádio, quer ver um show, né? E então você tem que criar o esquema tático, mas deixar os jogadores colocar todo o seu potencial à disposição ali naquele momento. Então você não pode tolir o jogador da sua arte de jogar futebol. Futebol é muita química também, mano. Eu gosto de futebol, então já vi vários títulos de vários times diferentes, times médios que o esquema tático serviu para um time. O esquema tático serve geralmente para um time ruim. Quando o time é muito bom, o esquema tático só vai pro saco. É difícil você falar para um cara, por exemplo, que nem um Ronaldinho Gaúcho, falar faz tal coisa, você prende o cara. Se ele faz 1000 coisas, por que você só vai falar para ele fazer 3, cara? Entendeu? O Ronaldo jogava num espaço pequeno de campo. Até porque ele não tem nem velocidade, nem força. Uma outra vez que ele dava um contra-ataque. Mas ele jogava naquela área restrita, naquele espaço pequeno. Hoje o jogador precisa participar coletivamente do jogo. Não tem como fugir disso. O esquema tático, por exemplo, com aquele Corinthians de 90, que era um time limitado, Tupanzinho, o gol do Tupanzinho, era um time limitado. Time que era mais na raça, carrinho, e foi campeão com 1-0. Ali foi esquema tático. Mas também tem times que, por exemplo, o time do Tele Santana, São Paulo de 90, 92, que era um time bom pra caralho e tinha um esquema tático também infalível, que era de atacar primeiro pra depois se defender, né? E tocar a bola, né? Tocar sempre a bola com objetividade de primeira, Tele Santana. Isso aí inspirou todo mundo, inspirou o Luxemburgo, inspirou todo mundo. O Tele Santana técnico, rebuscado, com futebol bonito, era chamado de pé frio. O Tele Santana, com marcação mais forte, mais pesada, foi campeão do mundo com São Paulo. E é por isso que ele é reverenciado. Aí você lembra do Tele lá de trás, mas o Tele lá atrás, o Tele da técnica, da beleza, era chamado só de pé frio. Ele só ficou com um currículo bonito depois que ele ganhou, jogando de uma maneira um pouco diferente, com uma marcação mais pesada. Então, em síntese, o torcedor quer vitória. O futebol de várzea, ele veio para ocupar o lugar que o futebol profissional aos poucos foi deixando de lado. Que é o lado família da coisa, o lado mais intimista mesmo, pessoal, o lado mais familiar, né? Conforme os times cresceram, viraram empresa, viraram entidades aí, lá, gigantescas, né? Então, eu acho que a várzea é aquele atalho que você tem com o seu time do coração, que o time não te dá aquela atenção. A várzea pesa muito, é claro, né? Hoje você tem um jogador mais laboratorial. Hoje você consegue fazer um zagueiro, por exemplo, com um pouquinho de
cuidado, com alguma preparação física especial, você transforma um brucutu num jogador de futebol. Coisa que antigamente era um pouco mais difícil. Não é nem muito pela várzea, né? Eu acho que está acabando os craques porque as divisões de bases hoje não existem no futebol brasileiro, porque elas foram dominadas por causa da Lei Pelé, elas foram dominadas de alguma forma. Jogadores que não passam na divisão de base, o que é? O jogador não aprende no dente de leite, no infantil, no juvenil, como que ele tem que dar o passe, como que ele tem que bater o lateral, como que ele tem que matar a bola no peito, como que ele tem que matar a bola na coxa. Eu, quando jogava no Guarani, eu brincava com a bolinha de borracha, de tênis, depois a bolinha de borracha, e depois eu dava continuidade com a bola de capotão. Hoje não. Hoje qualquer jogador que joga hoje em qualquer setor, aí o empresário vê ele e fala, puta, esse cara aqui vai ser jogador. Aí ele já leva direto pro profissional. Futebol é louco, moleque. Às vezes esses moleques, tipo um cara que nem o Robinho, ele poderia ser qualquer coisa na vida dele, eu acho, pela inteligência que ele tem. Acho que um cara que usa o espaço, o tempo e o espaço tão bem quanto ele, pode usar pra vida toda isso. Entendeu? Noção de tempo e espaço. O cara vai quebrar sua perna, irmão. Falta meio segundo, o que você vai fazer? Ele simplesmente sai de lado e sai com a bola. O esquema tático ele é importante, mas quem realmente resolve é o craque com o drible, com a jogada de efeito. Sem eles, as coisas ficam muito burocráticas. Ali entra o barato pessoal do cara de sobrevivência. O cara é magro, é baixo, deve ter feito muito isso na vida para sobreviver, pular os muros, pegar os trem e treinar. Quanto mais jogadores os clubes contratam, menos responsabilidade tem o treinador, porque ele não pega ninguém da base. Porque ele não pega jogador que sai da base, por quê? Porque o jogador da base ele precisa ser lapidado. E os treinadores de hoje que ganham 400, 500 pau por mês, eles não fazem isso, porque eles não querem perder o emprego.